Olá, meus amigos do canal Quem Tem Ouvidos Ouça, sou Patrícia Rafaela. Minha pergunta para você é: quem você é? Que tipo de pessoa você é? Você é Judas ou você é Zaqueu? Como assim, Patrícia? Bom, sabe que Judas foi aquele que se assentou à mesa com Cristo, andava com Cristo, aprendeu todas as coisas com o nosso mestre, né? E na primeira oportunidade que ele teve, ele traiu Jesus, né? Por 30 ciclos de prata. E na oportunidade que ele teve, ele simplesmente poderia se arrepender, pedir perdão a Cristo, mas não, ele teve remorso. Ele sentiu um remorso, devolveu as moedas, mas não se arrependeu. Por que a gente sabe que ele não se arrependeu? Porque todo mundo sabe qual foi o final de Judas, né? Ele acabou dando cabo na vida dele. E qual é a grande diferença, né, do arrependimento para o remorso? É que o remorso, ele, na verdade, a pessoa ela não teve um arrependimento genuíno, né? Ela não estava preocupada com a pessoa que foi ali de alguma forma ofendida, onerada, né, ou sofreu algum dano por ela, né? Ela está preocupada com a reputação. Então a grande preocupação, né, daqueles que sentem o remorso é que ele está preocupado com o que as pessoas vão falar, né? O que as pessoas vão falar de mim, se alguém descobrir que eu cometi tal ato, né? Que eu era esse tipo de pessoa, que eu tive aquele determinado passado, ou que eu pratico esse tipo de ato. O que as pessoas vão pensar de mim? Ele não está preocupado com o que Deus vai pensar dele, ele não está preocupado com o impacto que aquela ação, né, aquele ato vai produzir na vida de outras pessoas. Ele só está preocupado com reputação. E a reputação, a gente sabe, gente, tanto faz o que as pessoas vão pensar de você, o que vão falar de você, né? O que importa, na verdade, é quem você é, a sua essência, né? O que Deus acha de nós, né? Se Deus nos aprova, isso é de fato o que é importante. Agora, Zaqueu, né? O contrário de Judas, que não se arrependeu, que simplesmente teve remorso, Zaqueu, ele verdadeiramente ele se arrependeu, né? Então, recapitulando um pouco, né, a história de Zaqueu, Zaqueu era aquele homem, né, que era cobrador de impostos na cidade dele. Quando ele soube da fama de Jesus e que Jesus passaria por aquela cidade, ele era de estatura baixa, né? A Bíblia fala que ele era um homem baixo, era baixinho, e ele, para avistar Jesus, ele subiu em uma árvore e da árvore ele conseguir visualizar Jesus, né? Jesus, ele vivia cercado pelas multidões, né? A fama de Jesus era muito grande, então aonde Jesus passava eram grandes multidões querendo tocá-lo, querendo vê-lo, né? E Zaqueu, ele quis ver Jesus. E Jesus, que conhece os nossos corações, som das nossas mentes, sabe quem nós somos, né? E mesmo Cristo encarnado, ele sabia, né, dos pensamentos, tanto que tem vários relatos bíblicos que fala, né? Jesus, ele já se antecipava a algumas falas, ele já sabia o coração e a intenção das pessoas. Quando Jesus olha, né, para a árvore, ele vê Zaqueu, e imagino que Zaqueu não era o único homem naquela árvore, provavelmente existiam outras árvores, existiam outras pessoas na mesma condição de Zaqueu, mas Zaqueu chamou a atenção de Jesus por algum motivo, e eu creio que era pela intenção do coração dele, era por quem ele era e quem ele queria se tornar. E Jesus manda que ele descesse da árvore e fala: me convém hoje estar na sua casa, né? E as pessoas, né, principalmente os fariseus, né, que eram os grandes hipócritas, falavam: nossa, mas ele entra até na casa, né, desse tipo de gente, porque Zaqueu era um cobrador de impostos que era fraudulento, né? Ele cobrava o que não era devido. E quando ele entra na casa de Jesus, né, Jesus fala que ali houve salvação naquela casa. Então aquele homem, ele se arrependeu genuinamente, ele se converteu a Cristo instantaneamente, e ele fala, né, que se ele por acaso, né, tinha defraudado e tinha prejudicado alguém, ele devolveria 7 vezes mais do que ele tinha defraudado para cada uma das pessoas que foram prejudicadas. Isso é o verdadeiro arrependimento. Esse é um exemplo, para mim, é o exemplo mais forte que nós temos bíblico, né, a respeito de conversão genuína, de arrependimento genuíno. É quando a pessoa verdadeiramente ela sente a necessidade de reparar o dano que ela cometeu na vida de outras pessoas.
E infelizmente a gente vê, às vezes, até muitos cristãos, pessoas que se dizem crentes e cristãs, que conhecem a Bíblia, conhecedores, né, da palavra de Deus, e que não se converteram de fato de verdade, não se arrependeram de fato de verdade, porque são pessoas fraudulentas. Quantas pessoas que trabalham, né, nas empresas e prestam serviços para seus patrões, mas de alguma forma ela lesa ali, né, os seus patrões, porque ela não cumpre corretamente com as atividades, com o que ela precisa entregar. É aquela pessoa que faz corpo mole, né, e faz ali a hora para poder, né, dar o horário dela de sair. Ela não se dedica ao trabalho, ela não faz, né, com empenho, né, as entregas dela, os resultados que ela precisa apresentar. O contrário também, né, patrões que às vezes acabam abusando ali das pessoas de forma cobrando a mais, que as pessoas trabalhem a mais, não pagando aquilo que é justo, né, não sendo justo com aquelas pessoas que ajudam a empresa dele a crescer, né, a pessoa tenta de alguma forma não registrar as pessoas, né, ter vários empregados ali, as pessoas trabalham de forma informal, né, são pessoas que usam laranjas para poder não pagar impostos. Quando vai lá declarar seus impostos, consegue aquele recibozinho, né? Aquele esquema de, deixa eu colocar esse recibo aqui, porque eu não quero pagar imposto, né? Eu quero ser restituído dos meus impostos, porque não é justo. E a pessoa às vezes até tem uma justificativa, né? Ela vai falar, não, eu pago imposto e o governo não me dá nada de retorno. De fato, né? No Brasil nós pagamos impostos, enfim, somos taxados em tudo e não temos os benefícios disso. Mas é nosso dever como cidadão, né? Independente se você é cristão ou se não é cristão, é o dever, né? É o que é devido, né? Então, em Cristo, inclusive na passagem bíblica, né, ele fala para Pedro, vai lá, pega a moeda e paga por mim e por ti, né? Ele como cidadão, ele estava dando um exemplo ali de que os impostos devem ser pagos, né? Então, aquilo que é devido você tem que pagar como cidadão. Então, tem pessoas que ficam ali e compram coisas que não são originais, tentam dar jeitinho brasileiro para tudo, enfim, praticam vários atos. Eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, eu não estou aqui para poder expor, né, para as pessoas. Cada um sabe aquilo que faz, né, das suas vidas, mas você sabe aquilo que você faz no seu dia a dia, né, que não é uma coisa legal, não é algo que agrada a Deus, é algo que você omite, você no fundo, você sabe que aquilo não agrada a Deus, não é o certo, né, o que você deve renunciar de alguma forma, fazer o que é correto, fazer aquilo que Cristo faria, e às vezes você não faz porque simplesmente você está com medo da exposição, do que as pessoas vão pensar, né, você está preocupado mais com a sua reputação. Então, meu amigo, essa mensagem é uma mensagem para que você se arrependa, né? A palavra que João Batista o tempo todo falava é arrependam-se, arrependam-se. E o arrependimento, quando ele é genuíno, a principal evidência é essa, né? É quando a pessoa quer, de alguma forma, restituir aqueles que foram, de alguma forma, sofrer algum dano, né, pelos atos que você praticou. Você vai lá, você pede perdão, né, se você foi austero, se você fez algo que magoou uma pessoa, você fala palavras, ofende pessoas, você vai até aquelas pessoas, você vai lá e pede perdão e pergunta para a pessoa o que eu posso fazer para reparar o seu dano, o que eu posso fazer para te ajudar. A partir de hoje eu me comprometo em mudar e eu vou mudar, né? Você paga aquilo que é devido, né? Se você foi, né, uma pessoa que cometeu um crime, você foi preso por isso, você vai lá e você cumpre o seu tempo, né, de penalidade, né, da punição pelo qual você cometeu, do crime que você cometeu, né? Você foi julgado, você tem aquele tempo de pagar, né, pela penalidade, né? E você vai e se arrepende. E quando sai, você sai uma nova criatura, você sai querendo fazer coisas novas, coisas diferentes, fazendo tudo novo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, que nós sejamos como Zaqueu, né? Que não teve preocupação com o que as pessoas vão pensar, né? Todo mundo sabia quem ele era um homem conhecido na cidade, e ele simplesmente se rendeu aos pés de Jesus, se arrependeu e foi lá e fez o que tinha que ser feito. Então, que sejamos esse tipo de pessoa, né? É difícil, né? Muitas das vezes é difícil mesmo, né? A gente se arrepender, a gente expor as nossas vergonhas e falar,
realmente, né, você ir lá confessar o pecado, você se colocar diante, né, daquela pessoa, às vezes que você magoou, que a pessoa às vezes te magoou e você guardou dentro de você um sentimento que não agrada a Deus, uma mágoa, um ressentimento, e você vai e se coloca, né, as suas vulnerabilidades, né, e a partir dali você se transforma numa outra pessoa, você se fortalece, você se fortifica, você mostra que aquilo ficou no passado, né, e aquilo que você fez, todo mundo é passível de erro, e todo mundo pode começar e tem uma segunda chance, todos nós temos direito à segunda chance. Cristo, quando morreu por nós, ele estava nos dando essa segunda chance, ele morreu para isso, né, ele foi sacrificado, foi crucificado, para que nós tivéssemos direito à salvação, para que nós nos rendêssemos a Ele e através dele nós tivéssemos a graça infinita e misericórdia de Deus. Então a minha mensagem para você é essa, né? Primeiro, uma reflexão: quem é você hoje e quem você quer se tornar, né? Quem você quer ser de fato? Que você seja, que você escolha ser o Zaqueu. Então essa é a minha mensagem, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa mensagem, compartilha, dá o like aí, ajuda o canal, fortalece o canal, se inscreva para que essa mensagem chegue cada vez mais a outras pessoas, ajude a crescer nosso canal e certamente Deus vai abençoá-los. Tá bom, pessoal? Fica aqui essa minha mensagem. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Tchau, tchau.